Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre progressões aritméticas, a famosa PA. Vem comigo! Meu nome é Nora Raquel, eu adoro dar aula de matemática e se você ainda não é inscrito nesse canal e gostar da aula, se inscreva, compartilhe, me manda um like. Vamos começar! Isso aqui é uma sequência de números, 2, 5, 8, 11, 14, e esses três pontinhos significa que ela vai embora para o infinito. E por que ela é uma progressão aritmética, uma PA? Porque o que define uma PA é que cada termo a partir do segundo é o anterior mais um valor, tá? Então, 2 mais 3 é 5, 5 mais 3 é 8, 8 mais 3 é 11 e assim por diante, tá? Como eu disse, isso aqui é uma PA infinita porque eu botei os três pontinhos, mas eu podia ter parado aqui, seria uma PA finita, mas também é uma PA. A definição da PA é aquilo que eu falei, cada termo é o anterior, a partir do segundo, é o anterior mais um valor. Esse valor a gente chama razão da PA, que no caso aqui é 3, tá? Agora, eu podia ter posto ao contrário, 17 aqui na frente e baixando, 17, 14, 11. Então, o primeiro termo seria 17 e eu estou somando sempre um número negativo, que no caso seria menos 3. Então, seria uma PA decrescente. E existe aquela PA constante, onde a razão é zero. Então, se você está somando sempre zero, a partir do primeiro termo, você vai continuar com ele para sempre, tá? Então, definimos que é uma PA, mas vamos ver como é que se formam os termos. Então, a partir de um termo, em geral a gente usa o primeiro, a gente pode ir para qualquer termo. É só a gente ver o que está acontecendo aqui. O A1, que é o 2, tá? O primeiro termo a gente chama de A1, é o próprio A1 mais 0 vezes a razão. 2 é igual a 2 mais 0 vezes 3. Já o A2, que é o 5, segundo termo, é o A1 mais 1 vezes a razão. 5 é 2 mais 1 vezes 3. O A3, que é o oitavo, o 8 aqui, vai ser o A1, 2, mais 2 vezes a razão. 8 é 2 mais 2 vezes 3. E assim em diante. Então, se eu for para qualquer termo, AN, quer dizer, a AN pode ser o A6, o A7, o A20, o A301, o que for, tá? Porque aqui no caso é infinito, tá? Qualquer termo N vai ser o primeiro mais, o que está acontecendo aqui? Eu sempre multiplico aqui é N menos 1, né? No A1 aqui é 0, no A2 aqui é 1, 2 menos 1, no A3 aqui é 2, que é 3 menos 1. Então, o AN, por exemplo, o A17 vai ser o A1 mais 16 vezes a razão, tá? Onde, né, para a gente ser assim bem, dizer como a gente se escreve isso em matemática, o N, esse número que está aqui, é um natural que pertence, né, um número que pertence aos naturais exceto zero, porque a gente sempre diz que o primeiro termo é o A1, a gente não fala zero, tá? Então, sempre que vocês veem uma estrelinha aqui, é que está tirando zero fora. Então, o que quer dizer os números naturais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o A vai ser qualquer termo a partir de 1, tá? Porque que eu tirei o zero. Então, só para a gente ver o que acontece, vamos ver o que é, qual seria o A11. Nessa PA que eu coloquei aqui. Então, o A11, pelo termo geral, o A11 seria o A1 mais 11 menos 1, 10. Isto aqui é 11 menos 1, tá? É o termo que você quer tirar menos 1, que multiplica 3, que multiplica a razão. Então, A11 seria 2, que é o A1, mais 10 vezes 3, que é igual a 32. E se você, né, aqui nós temos o 1, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Se você for botando mais 3 até chegar no A11, você vai chegar no 32, tá? Então, muito simples.
entendemos como é uma PA, vimos como a partir de qualquer termo, eu falei do primeiro, mas não precisa ser o primeiro. Vamos dizer que eu falasse num problema, olha, o terceiro termo dessa PA, cuja razão é 3, é 8. Eu quero saber qual é o A5, o quinto termo. Bem, se já está no terceiro, para chegar no quinto tem que somar 2 vezes a razão. Mas na fórmula geral a gente parte do primeiro, mas você pode, a partir de qualquer um, e sabendo a razão, você chega a qualquer termo da PA. Você calcula qualquer termo da PA. Então, PA basicamente é isso, mas tem muitas propriedades a PA. Então, vocês podem printar o quadro se quiserem, tá? E vamos agora mudar o quadro, porque a gente vai começar a ver as propriedades da PA. Então, vamos aqui ver a nossa primeira propriedade de PA. Temos aqui a nossa PA, que agora eu coloquei como finita com 9 termos. A razão é 3. Então, 2 mais 3 é 5, 5 mais 3 é 8, etc. até o número 26, tá? Então, prestem bem atenção. Se eu somar o primeiro termo dessa PA finita, tá? Com o último termo, que é a 9, A1 mais A9, é 2 mais 26, dá 28. Agora, se eu pular um termo para cá, A2, e pular um termo para cá, A8, e somar A2 mais A8, dá 28. Se eu pular agora 2 termos para cá, A3, 2 termos para cá, A7. Vocês veem que eu estou sempre pegando termos que têm a mesma distância em relação aos da ponta, o A1 e o A9. A3 e A7, dá 28. É lógico isso, olha, se eu somo 1 para cá, eu somo R, a razão, né? E se eu, daqui do último, pulo para o anterior, eu diminuo o R. Se eu somo o R de um lado e diminuo o R do outro, eu fico com a mesma soma. Sempre vai acontecer isso. Então, a propriedade diz: a soma de qualquer 2 termos equidistantes dos extremos da PA é igual à soma dos extremos da PA, tá? Agora, então eu fiz aqui A1 mais A9, A2 mais A8, A3 mais A7, A4 mais A6, A5 mais A5. A5 mais A5 por quê? Porque o A5 aqui é o termo central. Ele está à mesma distância de A1 e ele está à mesma distância de A9. Por quê? Porque essa é uma PA com N igual a 9, número ímpar. Se fosse N igual a 8, não teria termo central, tá? O termo central, o que acontece com ele? 2A5 é igual a 28. Então, o A5 é igual a 14. O que é 14? É A1 mais A9 dividido por 2. O termo central sempre vai ser a média aritmética dos extremos ou de qualquer 2 termos equidistantes dos extremos, já que eles têm a mesma soma, tá? Isso é interessante porque isso aqui eu peguei 9 termos de uma PA. Eu podia ter pego 10, eu podia ter pego 4, eu podia ter pego 3. Qualquer grupo sequencial numa PA também forma uma PA. Então, por exemplo, se eu pegar aqui 3 termos, 14, 17 e 20, tá? 14 mais 3 é igual a 17, que mais 3 é igual a 20. E o 17 é 14 mais 20 dividido por 2, 34 dividido por 2. Se eu pegar esses 3 aqui, 5, 8, 11, estão em PA. E o 8 é 5 mais 11 dividido por 2. Então, você pega 3 termos, o do meio é a soma dos 2 dividido por 2. É a média aritmética dos extremos, tá? Isso cai em muitos problemas de Enem, etc. Aparece muito. Sempre que tiver, 3 termos estão em PA, representa assim. O do meio é A, o outro é A menos R e o outro é A mais R. E A menos R mais A mais R dá 2A, que é 2 vezes o do meio. Quer dizer, o meio, se você dividir isso por 2, você chega no do meio. Então, isso vai ser muito útil para a gente resolver probleminhas assim. Tem muito problema que vai... Sejam 3 termos em PA, e dão uma opção de detalhes para você. Representa os termos assim, o do meio é A.
A, eu botei A, pode botar qualquer letra, né? E o anterior é menos a razão e o próximo é mais a razão. Aí você resolve qualquer problema. Isso é muito útil. Então vamos agora fazer um probleminha desse para a gente treinar, tá? Vamos então fazer um rápido probleminha usando as propriedades que a gente acabou de aprender. Então, 3 números estão em PA de razão 4. A soma desses números é 63. Quais são eles? 3 números em PA, a gente chama o do meio de A, o outro de A mais R e o primeiro de A menos R. Então, esse é o primeiro termo da PA. É uma PA de 3 números, né? Onde o central é o A menos R, A mais R. Onde R é a razão da PA. Então, agora é só usar o que está falando aqui, usando isso aqui, tá? Deixa eu apagar isso aqui que ficou subindo a ladeira, não gosto disso. R é a razão da PA, tá? Então, agora a gente usa isto que aqui, que é o exercício está dizendo pra gente, tá? A menos R mais A mais R é igual a 63. E o R é 4. Então, A menos 4 mais A mais 4 é igual a 63. Mais 4 com menos 4, corta. A. 3A é igual a 63. Então, A é igual a 63 dividido por 3. Temos aqui o nosso 21, que é o A, é o termo central da PA. Aí é só somar 4, né? 25 é o último, 17 diminui 4 é o outro. Tá? Então, usar isto daqui, sempre que aparecer 3 números em PA, já pensa em usar isso aqui. Facilita e depois é só ir lendo e escrevendo algebricamente o que o problema está te dizendo. Muito fácil. E agora vamos aprender como se soma os termos de uma PA. Agora vamos aprender como se calcula a soma dos N termos de uma PA. N termos de uma PA finita, ou se for uma PA infinita, você pode querer calcular a soma dos N primeiros termos dessa PA infinita, que vai ser uma PA também, os N primeiros termos, né? Como eu disse, qualquer grupo sequencial dentro de uma PA forma uma PA, tá? Então, aqui está a nossa PA, é a mesma de antes, só que eu tirei aqui, por questão para ficar mais claro no quadro, tirei o A8 e o A9. Então, essa PA está indo desde o A1 até o A7, tá? Razão é 3, quer dizer, soma sempre 3. E eu quero saber qual é a soma desses termos. Posso ir somando 2 mais 5, mais 8, mais 11, mais 14, mais 17, mais 20, mas vamos dizer que foi uma PA de 353 números, né? Não é bem assim que a gente vai fazer. Então, a soma dos N primeiros termos de uma PA, N aqui é um natural diferente de zero, 1, 2, 3, 4, 5, quanto for. No caso aqui do nosso exemplo, é a soma dos 7 termos de uma PA, vai ser o A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6 mais A7. Aí eu vou fazer uma brincadeira, em vez de somar do A1 para o A7, eu vou somar do A7 para o A1, que vai dar soma também, se somar ao contrário, né? A soma dos 7 termos dessa PA é A7 mais A6 mais A5 mais A4 mais A3 mais A2 mais A1. Aí eu vou somar esses dois termos aqui, né? Então, SN com SN, 2SN, no caso é S7, porque esse exemplo nosso nós temos 7, 2 vezes S7, que eu somei 2 modos diferentes, vai ser A1 mais A7, mais A2 mais A8 mais A6, mais A3 mais A5,
mais 2 vezes A4. Então, A1 mais A7, A2 mais A6, A3 mais A5, A4 mais A4, A3 mais A5, A2 mais A6, A1 mais A7. Você somar tudo isso aqui, né? Cada 2 a 2, você vai chegar nisso aqui. Acho que vocês já perceberam o que está acontecendo. É só dar um pouquinho, andar um pouco no vídeo, que vocês vão ver a primeira propriedade, que a gente mostrou, que a soma dos dois termos, né, o primeiro e o último, é sempre igual à soma de outros dois termos, que esses termos estão à mesma distância do primeiro e último, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Tá? A2 mais A6, A3 mais A5, A4 mais o próprio A4, que é o central, etc. Então, o que eu estou fazendo aqui? Cada soma dessa é igual a 1 mais A7. Então, isso aqui é A1 mais A7, vamos lá fazer. Isso daqui é A1 mais A7. Isso daqui também vai ser A1 mais A7. Porque todos esses termos que estão somando aqui são equidistantes dos extremos, etc. Tá? Então, podemos dizer que 2 vezes a soma dos 7 primeiros termos dessa PA, que é o que a gente quer descobrir. Eu digo 7, aqui essa PA tem 7 termos, mas se fosse uma PA infinita, eu poderia querer saber a soma dos 7 primeiros, que seriam esses, tá? É igual, como a gente acabou de ver, que cada termo desse é igual a 1 mais 7, porque aqui você sempre está somando os termos equidistantes das pontas. Então, a soma deles é igual a das pontas, como a gente viu anteriormente. E são 7 vezes. Então, é igual a 7 vezes o primeiro termo, 7 vezes, que é o número de termos da PA, mais o último, que é aqui o A7. Que é igual a 7 vezes 2 mais 20. Mas isto daqui é 2 vezes a soma, porque eu somei do primeiro para o último e do último para o primeiro. Então, eu estou com isso aqui, é o valor de 2 vezes a soma. Então, se você quiser saber quanto é a soma, que é o que a gente quer saber, é 7 vezes, que é o número de termos, o primeiro mais o último, dividido por 2. Então, qual é a fórmula aqui? Vamos botar a fórmula genérica da soma dos N termos de uma PA. É o número de termos que multiplica o primeiro mais o enésimo dividido por 2. Então, se você tiver um problema, né, no concurso, no Enem, o primeiro termo de uma PA é tanto, o oitavo é tanto. Né? Te dá os termos de uma PA. Qual é a soma? É só usar essa fórmula. Mas ele não precisa te dar a soma do primeiro com o último. Se ele te der a soma do segundo com o penúltimo, também é igual, porque a gente viu na nossa propriedade anterior que isso acontece, né? Então, é muito simples e aparece muito. E, como aparece muito, nós vamos ter um outro vídeo, temos um outro vídeo na playlist, onde eu só resolvo, já considero que vocês já aprenderam as propriedades e vamos resolver, usar essas propriedades para resolver problemas de PA. Convido você a assistir. Compartilhe, curte e até a próxima aula.